Olá, meus alunos, professor Alberto. Hoje nós vamos destrinchar aqui o nosso quadro de distribuição, um quadro bifásico, ok? Então hoje nós vamos conversar muito a respeito dele, vamos tirar a maioria das dúvidas que vocês têm aí com vocês, o que vocês estão querendo saber. Então eu vou explicar passo a passo para vocês aí o quadro de distribuição bifásico. Então prestem bem atenção e, como de costume, no final do vídeo eu tenho aí uma surpresinha aí para vocês, para a gente começar a trabalharmos no nosso projeto. Bem, eu quero, antes de começar a falar a respeito aqui do nosso curso de elétrica, é um curso, ok, pessoal? Então aqui vocês vão ver na parte de cima aí do vídeo no YouTube. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, você vai ver aqui uma letrinha I. Essa letrinha que aparece I aqui, ela é uma lista de vídeo. Você vai lá e clica na lista de vídeos e você vai ter todos os vídeos do curso, ok? Eu estou olhando aqui um pouquinho para cima porque eu estou trabalhando com duas telas aqui no meu computador e aí vocês vão entender um pouquinho a respeito disso. Bem, o que é importante vocês saberem? Se você não acompanhou os vídeos desde o começo, eu peço a você que assista toda a lista desde o primeiro vídeo e que a partir de agora, amigão, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, porque o nosso curso continua e eu preciso aí que você me ajude. A maneira como eu te ajudo é dando o curso. A maneira como você me ajuda é dando like, né? Abaixo aí do vídeo, clica ali no joinha, dá o like aí pra gente, ajude aí o curso ir pra frente, ok? E faça o seu comentário. Como assim comentário, professor? Abaixo do vídeo, se você olhar bem aí no seu celular, se você olhar bem aí no seu computador, a maioria das pessoas estão me acompanhando pelo celular, pelo que eu posso ver por aqui. Então, abaixo do vídeo, coloque o comentário. Olha, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, me ajuda. Pessoal, eu estou aqui para ajudar você naquilo que você não entende. Se você entende todas as coisas, fica fácil demais. Mas o que eu quero é ajudar naquela parte que você não está conseguindo entender, ok? Então vamos lá. Temos um quadro aqui de distribuição. Vou até puxar um pouquinho mais para cá para você ver a palavrinha carga aqui e carga aqui, ok? E aqui também carga. Muito bem. Então eu vou explicar o que nós temos aqui. No final do vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo, certo? Que cálculo é esse, professor? É o cálculo para você utilizar o disjuntor. Então, se você quer calcular um disjuntor, então você vai saber como fazer isso. Então, por isso que a minha calculadora já está aqui para que vocês entendam aí como é que vai funcionar a parte de cálculo e eu vou ensinar para você a partir dessa aula. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, ok? Então vamos entender como que tudo funciona. Eu tenho aqui um cabo de saída. Não, professor, ele está entrando aqui, ó. Então vocês vão entender que o terra, que é a proteção, é um cabo de saída. E o neutro também é um cabo de saída. Vamos chamar esses dois aqui de dois esgotos, para ficar mais fácil. Porque assim vocês conseguem entender. Aqui está saindo a água suja, ok? A água suja sai por aqui. E nós temos aqui então o terra, aqui o neutro. Nós temos as duas fases. A fase 1 vermelha
e a fase 2 preta, ok? Então você vai perceber o seguinte, esse primeiro disjuntor, que é o disjuntor geral aqui, então vamos entender que esse daqui é o disjuntor geral, ok? Esse primeiro disjuntor aqui, estão entrando as duas fases. Elas entram pela parte superior do disjuntor, ok? E aí elas fazem uma virada aqui, ó. Estão vendo que elas fazem uma virada? E elas vêm aqui para esse DPS. O que é o DPS, professor? Nunca ouvi falar desse disjuntor DPS. O DPS é o disjuntor para proteção de surtos. O que são surtos, professor? O que é isso, surto? Imagina que tem um motor muito forte no prédio, no elevador. Esse motor ele vai causar um surto na rede, ou seja, através do sistema elétrico vai se passar uma carga que não deveria passar. Para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem, imagine o seguinte, caiu um raio próximo aí da sua casa. Então, deu um surto. Que surto é esse? Deu um pico de energia, e esse pico de energia, ele pode queimar toda a sua instalação elétrica. O que esse disjuntor DPS ele vai fazer? Ele vai pegar esse surto que veio da rede, né? Entrou pelas duas fases, esse surto, essa energia a mais, que deveria não entrar, mas entrou. E ele vai pegar e vai jogar para o terra. Olha a importância de você ter um terra aí na sua rede. Ter o DPS, que é o disjuntor para proteção contra surtos, e então esse DPS ele vai jogar para a terra, né? Ele vai jogar toda essa parte que você não quer no seu circuito elétrico, ou seja, esse surto elétrico ele vai ser jogado aqui para o terra. Por isso que eu falei que o terra ele é um condutor, né? Um cabo de saída. E assim como o neutro, a fase ela vem, entra a energia e ela não pode ficar estagnada, ela tem que passar, né? Então lá no circuito terminal, por exemplo, vamos dizer que aqui você tem um chuveiro ligado. Aí o que acontece? Você tem um chuveiro ligado, a energia ela vai passar e ela vai retornar de uma fase para outra. Isso aqui é um pouco complicado para você entender, certo? Aqui não tem neutro, mas a energia retorna também. Depois eu explico isso direitinho, porque quando uma fase não está passando a energia, ela está servindo para a outra fase enviar as cargas. Vocês vão entender, isso é um pouquinho mais avançado. Mas aqui, se eu tenho o neutro, ele vai estar ligado lá numa tomada, certo? E você vai ligar o ferro. O que vai acontecer? A fase, temos aqui a fase, ok? Então nós temos aqui a fase. A fase, vamos pegar esse disjuntor aqui, ó. Vamos pegar esse disjuntor vermelho aqui, ó, ok? Que ele é um disjuntor unipolar. Aqui nós estamos vendo, ó, 1, 2, 3, 4 disjuntores bipolar. O que é bipolar, professor? Entra duas fases aqui nele, certo? Entra a fase preta e a fase branca.
através do pente bifásico. Nós temos um pente bifásico aqui, temos um pente bifásico aqui, e aí nós temos aqui uma fase, pode ser a preta, pode ser a vermelha. As cores ajudam muito, pessoal, para você fazer a separação de circuito. Então vamos imaginar aqui que eu peguei essa fase aqui, liguei lá em uma tomada, ok? E eu peguei o neutro e liguei na tomada. Então eu vou pegar o terra também e vou ligar na tomada. Então eu tenho a proteção, eu tenho a fase e eu tenho o neutro, ok? Então a energia ela vai passar, entra no ferro, né, de passar lá, vai esquentar lá o ferro de passar e ela vai sair pela nossa carga, que é o neutro, ok? Ela vai sair, ela vai retornar lá para sua companhia de energia. Aí você fala assim, então eu uso a eletricidade e ela retorna para minha companhia? Sim. Então vocês vão entender isso daqui de uma forma simples. Eu estou simplificando a maneira de falar, pessoal, para facilitar para vocês. Bom, vamos retomar o caminho da eletricidade. Como é que funciona? Entrou as duas fases, elas entraram aqui no DPS, certo? Professor, na minha casa não tem DPS. Então, nos próximos vídeos, nos próximos momentos, nós vamos falar a respeito aí de você fazer, então, um quadro de distribuição bifásico da maneira correta, ok? Então, se na sua casa não tem, vamos corrigir isso daí. Professor, mas eu não tenho dinheiro. Então, você vai fazer isso daí passo a passo. Faz um pouco esse mês, no outro mês faz mais um pouquinho, até que seu quadro de distribuição fique perfeito, ok? Se eu ficar olhando para cima, pessoal, não pense que eu estou com algum problema, não. É que eu estou realmente numa outra tela que vocês não conseguem ver, e é importante que vocês entendam isso. Então, para onde eu estou olhando não faz a menor diferença. O importante é você prestar atenção aqui neste quadro. Bem, esse pente, pessoal, ele funciona como um pente mesmo. Na realidade, como se tivesse dois pentes, um encostado no outro. Um pente leva uma fase, certo? E o outro pente leva a outra fase. Então, esse pente aqui da fase vermelha, ele entra aqui, ele vem para a fase vermelha. Esse pente preto aqui vem e entra para a fase preta. Então, a fase vermelha está vindo aqui, a fase preta está vindo aqui. Esse pente bifásico, depois no próximo vídeo eu mostro exatamente como ele é. Mas você pode comprar e você pode pesquisar aí na internet também. Você vai entender, você vai ver como ele funciona. Aqui ele elimina o que a gente fazia antigamente, que era o jampeamento, né? Você ia lá, pegava um pedaço de fio, ligava daqui e colocava para cá. Pegava um outro pedaço de fio, ligava daqui e colocava para cá. O pente, ele elimina isso, pessoal. Então, nessa aula de hoje, nós estamos aí conhecendo muito bem o quadro de distribuição bifásico com os detalhes. Eu estou tirando de vocês todas as dúvidas, como é que tudo funciona. Essa parte aqui, por exemplo, dessa viradinha, as pessoas falam, já pode ligar aqui por cima mesmo, por que não liga por cima? Para que fazer essa viradinha aqui, professor? Então presta bem atenção que isso é muito importante. Se você ligar aqui direto por cima, né, colocar o pente aqui e ligar direto por cima, não fazer essa viradinha aqui, o que vai acontecer? Quando você desligar o disjuntor geral, tudo continua sendo ligado, porque está ligado direto. Entendeu? Ó, quando ele vem, faz essa viradinha aqui e coloca-se aqui no DPS, daqui está distribuindo a energia para todos os lugares. Quando eu desligo aqui,
desliga geral, ok? Vocês conseguiram entender isso? Se você não entender, volte o vídeo e assista quantas vezes forem necessário. Essa é a vantagem de você fazer o curso aqui comigo via internet, que você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser até você entender todos os princípios. Mas basicamente, ó, as duas fases estão entraram pelo disjuntor, e aí eu estou virando aqui para colocar aqui no DPS, e daqui eu estou transferindo as duas fases. A fase 1 vem pelo pente e entra aqui, ó, nesse primeiro borne aqui, ok? Nesse primeiro contato. A fase 2 preta vem pelo pente e entra nesse segundo. E elas vão sair aqui, ó. A fase vermelha e a fase preta vieram pelo pente. Então, se eu ligar direto aqui em cima, eu não vou conseguir desligar aqui nesse nosso disjuntor geral, ok? Então, esse é o disjuntor geral. Esse daqui é o DR. O que é o DR, professor? Então, vamos lá, vamos entender. Os disjuntores, todos esses que vocês estão vendo aqui, o objetivo deles é proteger o circuito. O DPS, o objetivo dele é proteger as pessoas. Como que eu vou distinguir esse disjuntor do outro? Nesses outros disjuntores aqui, nos disjuntores bipolares e unipolares, só vão entrar as fases. Ó, presta atenção aqui, ó. Só entra a fase. Já nesse disjuntor, que é o disjuntor DR, vai entrar o quê? Vai entrar o neutro. O neutro, ele entra aqui e ele vai para o barramento do neutro. Aqui nós temos o terra e o barramento do terra. O que quer dizer barramento, professor? Esse barramento aqui significa que quando você vai ligar o seu chuveiro, você vai pegar as duas fases que você tem aqui, ok? E mais a proteção, mais o terra. Professor, tem que ser ligado no terra? Pode se ligar numa latinha lá com um pedacinho de terra? Não, pessoal, tem que ser ligado lá no terra. É a saída lá para a terra, certo? Tem que ter a haste lá fincada na terra. Tem a braçadeira que vai segurar essa haste. Tem todo um sistema para ligar o terra. Existem empresas que são especializadas só em fazer terra, para vocês terem uma ideia. Ok? Então, vamos seguir. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Entra no nosso quadro de distribuição as duas fases. Saem os dois esgotos, vamos dizer assim, para ficar fácil para vocês, que é o terra e o neutro. Aqui a energia passa, vai para os circuitos terminais. Quem não assistiu à aula anterior, assista, que eu falo lá sobre os circuitos terminais, ok? Aqui então nós temos a entrada através do pente bifásico. Nós temos a entrada no disjuntor diferencial residual, que vai sair então o neutro e as duas fases. Com essa saída das fases, elas entram aqui, essas duas fases, através do pente, e o pente vai distribuir novamente para os circuitos. Ou seja, eu também tenho uma segunda proteção aqui, porque eu posso desligar esse disjuntor e ao desligá-lo, automaticamente todos os outros disjuntores vão ser desligados, porque a energia está vindo por essas duas fases aqui. O neutro aqui está indo lá para o barramento do neutro, o terra tem o barramento do terra, e aqui nós temos mais uma proteção. E aqui, pessoal, se alguém toca nesses disjuntores sem querer, aí um acidente, ok? E aí a gente tem que conversar um pouquinho depois com vocês a respeito de como
nós devemos nos portar, usando aí as luvas, usando os equipamentos de proteção, né, o EPI, né, equipamento de proteção individual. São coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando vocês já estiverem preparados aí para comprar os seus materiais e começar a trabalhar. Então, voltando aqui, a energia veio, passou pelo disjuntor geral, do disjuntor geral veio para o DPS e do DPS nós distribuímos aqui para o disjuntor diferencial residual, certo? Então nós temos aqui já uma carga direta aqui, ó, um disjuntor como esse disjuntor normal. Já podemos então aqui ligar, por exemplo, uma lâmpada, fazer algumas coisas interessantes aqui que as pessoas não vão ter acesso a mexer diretamente, né? Mais difícil você subir, você não é toda vez que você sobe lá numa lâmpada para você trocar, certo? Você vai fazer isso daí com uma frequência menor, é isso que eu quero dizer. Já nas tomadas a gente mexe basicamente todos os dias, né? Então o que acontece? Temos aqui o disjuntor diferencial residual, vai sair o neutro para o barramento e ele vai sair aqui, que vai para o pente. Uma fase entra em um disjuntor, de um lado do disjuntor, a outra fase vai entrar do outro lado do disjuntor. Você encaixou o pente e automaticamente já está saindo em todos os disjuntores as fases. E aí você, com as cores, fica mais fácil para você distinguir o que é uma fase, o que é a outra fase. Então o pente aqui ele vai distribuir. Dessa forma, pessoal, nosso quadro de distribuição já está montado. Ah, professor, eu não entendi. Assista ao vídeo novamente para que você possa entender, ok? E agora nós vamos passar aqui para o nosso cálculo, para vocês saberem como é que nós vamos calcular a necessidade de um disjuntor. E isso, pessoal, nós vamos fazer através da potência. Vamos usar aquele nosso chuveiro que nós mostramos na aula passada. Se você não viu, peço que você veja os vídeos da aula passada. Então eu tenho um chuveiro de 6.800 watts, a potência dele, ok? Como que eu vou calcular o disjuntor que eu vou utilizar nesse nosso chuveiro? Então eu tenho a potência e eu tenho as cargas. Que cargas são essas? 127 de um lado, 127 do outro, cada fase tem 127, ok? E aí, total 220 volts. Eu pego a potência, vou vir aqui e vou dividir por 220 volts, que vai me dar 30 amperes. Então, se eu tenho a potência, eu divido pela tensão e eu vou ter a corrente, eu vou ter a amperagem. Então você pode comprar um disjuntor de 30 amperes. Existe aí, é claro, aquela questão de que você tem uma tolerância. Então você pode estar utilizando aqui o de 30 ou de 35 ou de 32, né? 32 amperes, 35 amperes, vai depender aí de como você vai fazer o projeto da sua instalação. Mas essa é a maneira mais fácil, pessoal, de vocês entenderem. Nas próximas aulas, nós vamos fazer outros cálculos. Eu vou querer saber a tensão. Como é que eu vou saber a tensão? Então existe uma nossa facilidade que é o famoso triângulo Pio,
que vocês vão conhecer aí nas nossas próximas aulas, aonde você descobre com duas das nossas das nossas energias, nós descobrimos a outra. Ou seja, com duas referências, nós descobrimos a terceira. Ou seja, se eu tenho a potência, eu consigo, junto com a potência, dividindo por tensão, eu vou ter a corrente. E se eu tenho a corrente e a tensão, eu multiplicando, eu vou ter a potência. Ou seja, as grandezas elétricas. Era isso que eu queria falar. Grandezas elétricas. Ou seja, se eu tenho as três grandezas elétricas, né, eu já sei todos os cálculos. Agora, se eu tenho só duas grandezas, eu consigo descobrir as outras grandezas elétricas. Quais são as grandezas elétricas, professor? Potência, resistência, tensão, corrente são as grandezas elétricas, ok? Pessoal, eu não quero que essa aula fique longa demais, mas foi necessário explicar com mais intensidade, com mais. Como é que eu posso explicar? Foi necessário explicar a vocês mais detalhadamente toda essa parte do quadro de distribuição. Com isso, nós encerramos aí o quadro de distribuição, a não ser que vocês tenham aí algumas dúvidas, algumas coisas e queiram colocar abaixo do vídeo. Então, se você tem essa dúvida, essas coisas, por favor, coloque aí abaixo do vídeo e aí nós vamos tirar essas dúvidas na próxima aula. Pessoal, nós estamos trabalhando também com o nosso sistema de supletivo. Então, se você está fazendo o curso e você quer progredir, quer crescer e se desenvolver, faça conosco o supletivo. Pergunte aí também abaixo do vídeo como é que você pode fazer o supletivo para você tirar o seu certificado do ensino médio e começar a trabalhar, ok? Então, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Ficou com dúvida, por favor, pergunte aí abaixo do vídeo. Ficou alguma coisa que eu falei que vocês não conseguiram entender ou que eu acho que está errado, professor, seja lá o que for, pergunte, comente aí abaixo do vídeo, tá bom? Um forte abraço para vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os colegas. Até o próximo vídeo.